Vamos lá? Última aula da semana. Tanto pro diurno quanto pro noturno. Tá bom? Bem, senhores. Falamos de acidente de qualquer natureza. Falamos de acidente de trabalho. Falamos de doença de qualquer natureza. Falamos de doença do trabalho. Pois bem, vamos relacionar isso, primeira relação, vamos relacionar isso com a capacidade laborativa do empregado. Tá bom? Acontece que, a partir do momento que o empregado, em razão de uma doença de qualquer natureza ou doença do trabalho, em razão de um acidente de qualquer natureza ou um acidente de trabalho, aqui não se faz distinção nenhuma. A partir do momento que esse empregado, ele perde a sua capacidade laborativa, ele pode se ausentar do emprego. Ele vai se ausentar do emprego e ele vai ter o que nós chamamos de falta justificada, também o pessoal chama de falta abonada. Ele sofreu um acidente ou ele está doente, ele vai ter falta justificada, falta abonada. Aí vocês perguntarem para mim, professor, aonde está isso? Isso está não na CLT. Isso está na Lei 605/49 de 1949, que trata do descanso semanal remunerado. Senhores, o famoso, abre aspas, meter um atestado, fecha aspas, não está na CLT. Está numa lei de 1949 que trata do descanso semanal remunerado. Tá bom? O empregado perdeu sua capacidade laborativa, ele mete um atestado. Acontece que ficar incapaz, perder a sua capacidade laborativa em até 15 dias, esses 15 dias corridos que o empregado perder a sua capacidade laborativa, mediante atestado médico, o empregador vai ter que pagar os dias que ele justificadamente faltou. Pouco importa o tipo de doença, pouco importa o tipo de acidente. Até aqui não tem diferença nenhuma. Você pode pegar um belo de uma gripe que te incapacita, você pode cair de moto final de semana empinando ela, você pode bater de Opala e ficar hospitalizado. Pouco importa. 15 primeiros dias, mediante atestado e mediante o tipo de doença que você desenvolveu, o acidente que você teve, que ele retire a capacidade laborativa, ligação, tipo de doença, tipo de acidente, a doença, o acidente e a capacidade laborativa. Isso é muito importante. Como eu falei para vocês, bater o joelho na quina da cama no final de semana não vai te retirar a capacidade laborativa. Tá? Independentemente do serviço que você desenvolva. Agora, no meu caso aqui, eu tive uns problemas sérios uns anos atrás chamado refluxo gástrico. Estômago muito ácido, sobe gases ácidos, me inflama a garganta, eu não consigo dar aula. Não tá dependendo, eu conseguia advogar? Conseguia, não tem problema. Porque meu principal instrumento na advocacia não é a voz, mas para o magistério é. E eu tive que meter atestado, porque eu não conseguia falar, porque a garganta estava inflamada. E não adianta eu chegar aí na frente de vocês e ficar fazendo sinal de libras para vocês ensinarem direito do trabalho mediante sinal de libras. Pô, não adianta. Tá bom? Daí para frente é que ocorre a diferença. Por quê? Esses 15 primeiros dias o empregado deixa de trabalhar. Se nesses 15 primeiros dias o empregado deixa de trabalhar, é considerado, em qualquer hipótese, caso de interrupção. Porque ele deixa de trabalhar, mas como as faltas dele serão abonadas, como as faltas são justificadas, o empregado paga. Deixou de trabalhar, mas o empregador paga, remunera, é considerado caso de interrupção do contrato de trabalho. Beleza? Beleza. Agora começa a diferença. Se a doença
ou acidente for de qualquer natureza, ou seja, não tem relação entre a doença ou acidente e o serviço prestado, o trabalho prestado, a partir do 16º dia, ele deixa de trabalhar e continua ele deixando de trabalhar, continua. Só que aí o empregador vai parar de remunerá-lo. Quem vai remunerar? O INSS, através de um benefício previdenciário chamado auxílio doença. Ele vai, a partir do 16º dia, receber o benefício previdenciário do auxílio doença. Lógico que, da condição de empregado, o empregador verificando que ele vai continuar inválido para o serviço até o 15º dia, já o encaminha, marca a perícia, ele vai no INSS, o empregado faz a perícia, o médico perito do INSS é que vai considerar quanto tempo ele vai ficar inválido. Pode dar 1 ano, pode dar 3 meses, pode dar 2 semanas. É o médico do INSS que vai dizer isso. Pode acontecer de marcar 2 meses de invalidez e depois não precisa voltar mais. Aí se você continuar inválido, você tem que pedir uma nova perícia. Pode acontecer dele marcar 6 meses e já marcar uma nova perícia, porque daqui a 6 meses ele quer ver se você recuperou ou não a capacidade laborativa. Então cada caso é um caso e quem vai analisar isso é o médico perito do INSS para a concessão do auxílio doença. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Então, nesse caso, se ele tem doença de qualquer natureza, ou acidente de trabalho de qualquer natureza, os 15 primeiros dias é caso de interrupção. A partir do 16º dia é caso de suspensão do contrato de trabalho. Tá bom? Tá bom. Acontece que se for doença do trabalho e se for acidente do trabalho, os 15 primeiros dias serão remunerados pelo empregador. Tudo bem? Tudo bem. E a partir do 16º dia, é aí que já tem a diferença. E por que a gente está estudando tanto isso? Entre doença do trabalho ou não? Porque a partir do 16º dia, encaminha para o INSS? Encaminha. Ele vai receber auxílio doença? Vai. Não tem diferença nenhuma, diga-se passar, nos valores. Pouco importa a origem, se é acidente ou doença do trabalho ou não. Em termos de benefício previdenciário, não influi nem um pouco na base de cálculo do benefício previdenciário isso. Mas, para o empregador, não cessa alguma das suas obrigações trabalhistas. Por que não cessa? Porque foi acidente do trabalho, porque foi doença do trabalho. Por exemplo, ele continua recolhendo o FGTS. Por exemplo, o tempo para contagem de férias não suspende. E é contado como tempo de serviço, esse tempo que ele fica recebendo auxílio-doença em razão de um acidente de trabalho ou uma doença do trabalho. Inclusive, até tem uma parte minoritária que considera interrupção do contrato de trabalho. Tá? Mas quando cair em concurso, que fique bem claro, no caso de doença ou acidente do trabalho, a partir do 16º dia, é suspensão? É suspensão. Mas, se for uma pergunta dissertativa, ressalve que alguma das obrigações por parte do empregador continua, como o FGTS, como contagem de prazo para férias, por exemplo. Tá bom? Tá? Beleza? Beleza. Então nós fizemos a relação entre acidente, doença de trabalho ou de qualquer natureza e a capacidade laborativa e a percepção do auxílio doença pelo INSS a partir do 16º dia. Tudo bem? Tudo bem. Agora, para terminar, tem um outro aspecto que é tão importante quanto a questão da incapacidade laborativa. É a questão da responsabilidade do empregador. Lógico que,
Se for uma doença de qualquer natureza, se for um acidente de trabalho de qualquer natureza, o empregador não vai ter responsabilidade nenhuma. Não foi ação nem omissão por parte dele. Simples assim. O exemplo que eu dei para vocês na aula passada do professor Marcos, o Marquinho mesmo, o que o salesiano tem a ver com o fato dele ter se acidentado, caindo de um pé e cair em cima de uma lixeira? O que o salesiano tem a ver, por exemplo, com algum professor que está jogando bola de final de semana com seus amigos e sofreu uma bela de uma cacetada e tem que operar o joelho? Não tem relação nenhuma. Não tem relação nenhuma. Não há responsabilidade por parte do empregador se não há uma coisa chamada nexo de causalidade ou chamada nexo também de concausalidade. Ou seja, é a ligação entre a doença ou acidente e a atividade desenvolvida pelo empregado. É essencial que aconteça isso. Por outro lado, e se for acidente do trabalho? E se for doença do trabalho? Aí acabou. Aí se for doença do trabalho, se for acidente de trabalho, tem que estar presente esse nexo de causalidade ou concausalidade. É essencial. Existe um tipo de acidente de trabalho que não tem um nexo. Qual que é? É o tipo 3. É o acidente de trajeto, pela qual o empregado está se deslocando da sua casa para o local de prestação de serviço e vice-versa, e o empregador não concorreu em hipótese nenhuma. Não houve ação ou omissão por parte do empregador para que o empregado sofresse um acidente de trânsito. Por exemplo, um acidente dentro de um transporte urbano, e não vai gerar responsabilidade nenhuma por parte do empregador. Simples assim, tá? Que culpa tem o empregador? Só tem uma hipótese. Se o empregador fornece a condução, se o empregador fornece a condução, aí nós temos a culpa em vigilando. Então, se o deslocamento entre o local da prestação de serviço e a residência do empregado ocorre um acidente de trânsito numa condução fornecida, a van, o ônibus da empresa, aí você tem a culpa em vigilando. Aí o empregador se responsabiliza. Tá bom? Agora, e se você tem a responsabilidade do empregador porque há um nexo de causalidade ou concausalidade? Aí tem que indenizar. Aí tem que indenizar. Aí o 929, se não me engano, 929 do antigo 159 do antigo Código Civil, que diz que todo aquele por ação ou omissão tem que indenizar, vai ter que indenizar. E aí nós entramos numa seara. Porque em razão de doença ou acidente de trabalho, nós temos a indenização por dano comum, que nós já estudamos. E aí nós temos que ver a perda da capacidade laborativa. Parte da jurisprudência não gosta, parte da jurisprudência adota por falta de parâmetro. Mas, por exemplo, você tem a tabela da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. E lá, de acordo com a redução da capacidade laborativa, perdeu a amplitude de movimento de um braço, de um dedo, perdeu a mão, perdeu o antebraço, né? Perdeu uma orelha, perdeu um dos sentidos, perdeu o olfato, perdeu a visão, perdeu a audição, por exemplo. Você vai ter uma indenização por dano comum. No evento morte, a indenização seria o salário dele até a idade média de expectativa de um brasileiro, que atualmente está na casa dos 73 anos de idade. Então você pega a remuneração dele e usa isso como base de cálculo até os 73 anos de idade. É o que se paga por indenização por dano comum. Só que tem outro dano. Aí você tem um dano moral, você tem que verificar se aquele acidente ou doença do trabalho, quanto que realmente vai afetar a esfera psíquica
dele, vai afetar a honra dele perante a sociedade, vai afetar a imagem dele perante a sociedade, vai afetar o aspecto estético dele perante a sociedade, ou até mesmo vai afetar o aspecto existencial dele perante a sociedade, perante a família que ele convive. E aí é a responsabilidade extra patrimonial que foi disciplinada pela reforma trabalhista. Então, um aspecto muito importante disso é a responsabilidade por parte do empregador em razão de um acidente ou de uma doença do trabalho. A súmula 34 do TRT da 15ª região diz que tem que ter nexo de concausal entre o trabalho e a doença, né? Desde que constatada a responsabilidade do empregador pela sua ocorrência. Foi o que eu falei agora. Ou seja, tem que ter agido por ação ou omissão o empregador para que o empregado teve o acidente ou tenha doença, em razão do trabalho. A súmula 35 do Tribunal aqui de Campinas diz que, provado o acidente de trabalho, não tem que demonstrar dano moral, porque ele é presumível, né? E a súmula 38 também do mesmo tribunal diz que ao empregador é o ônus de provar a culpa exclusiva da vítima. Por quê? Porque culpa exclusiva da vítima retira a indenização do empregador. Ele não tem que indenizar. Então já vi decisões, por exemplo, do Tribunal Superior do Trabalho, em que o caminhoneiro faleceu em razão de um acidente de trânsito trabalhando. Só que a culpa era do caminhoneiro por ter falecido porque ele estava sem cinto de segurança. E a empresa provou, o laudo do ML, o laudo da polícia técnico-científica provou que o caminhoneiro estava sem cinto de segurança. Por isso que ele veio a falecer. Mas quem tem que provar culpa exclusiva da vítima é o empregador. E o que seria essa culpa exclusiva da vítima? É ele morrer em razão de não adotar as cautelas exigidas pelo empregador. Isso, na maioria das vezes, o que a gente vê pela jurisprudência é a isenção total por parte do empregador se o empregado não adota as cautelas. Muitas vezes, mas muitas vezes, infelizmente, quando acontece acidente de trabalho ou doença do trabalho que resulta no evento morte, a gente verifica que você tem muitas vezes a chamada culpa concorrente do empregado, mas não é culpa exclusiva, é culpa concorrente. É o fato do empregador não ter vigiado o empregado. É o fato do empregador não ter verificado que o empregado deixou de usar equipamento de proteção individual. E aí, o direito do trabalho tutela o empregado como se fosse um moleque de 3 anos de idade. Tá? Um molequinho de 3 anos de idade que você tem que avisar que ele não pode subir em cima da cadeira, senão ele vai cair da cadeira e vai meter a cabeça no chão. É difícil mudar isso, porque muitas vezes o empregador adota todas as medidas possíveis, fornece todos os equipamentos de proteção individual, faz tudo que tem que ser feito para evitar o acidente. E o acidente acontece. E o juiz do trabalho não quer nem saber. Caneta. Acontece que o que se verifica, e o juiz do trabalho vai verificar, é que de acordo com a quantidade de ação ou omissão do empregado, vai valorizar o dano extra patrimonial. O dano patrimonial esquece, não tem como fugir. Mas o dano extra patrimonial, esse sim. O dano extra patrimonial, o empregador vai verificar, o juiz, perdão, vai verificar o quanto o empregador agiu para aquilo. E falar para vocês, fazendo sustentação oral de acidente de trabalho que resultou em evento morte, eu já tive sustentação que eu saí com 150 mil reais de dano extra patrimonial, e já teve ação que eu saí com 1,5 milhão de reais na cabeça do meu cliente
de dano extra patrimonial. Tudo em razão das medidas preventivas tomadas em ambos os casos. Um era extremamente precavido, o outro ao contrário. Ao contrário, um histórico muito grande de acidente de trabalho. Tá bom, queridos? Acabamos a aula por aqui, tá? Obrigado, tenha uma boa semana e qualquer coisa, tô à vontade. Beijos, até segunda-feira da semana que vem, tá bom? Que será dia 13, segunda-feira, dia 13, tá bom? Beijo, tchau.